Este vídeo é baseado no conhecimento de Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores representantes do estoicismo. Ao contrário do que muitos imaginam, ele não viveu em palácios de paz. Governou durante guerras, crises, traições e epidemias. Mesmo assim, sua mente permaneceu firme. Marco Aurélio escrevia não para os outros, mas para si mesmo. Seus escritos eram exercícios de sobrevivência emocional, mapas para manter a alma estável quando tudo ao redor ameaçava ruir. Hoje, mais de 2000 anos depois, suas palavras seguem atuais, porque o medo, o caos e a ansiedade continuam vivos, ainda que em novas formas. Neste vídeo, você vai conhecer 7 lições de Marco Aurélio para viver sem medo. Não se trata de eliminar o medo, mas de transformar a forma como você se relaciona com ele. Prepare-se para confrontar verdades e, talvez, para começar a cultivar uma mente que permanece firme, mesmo quando o mundo não está. Lição 1. O que te ameaça não é o que acontece, mas o que você acredita sobre o que acontece. Marco Aurélio escrevia: se você está angustiado por alguma coisa externa, a dor não se deve à própria coisa, mas à sua avaliação dela. Essa é uma das bases do estoicismo. Não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. Você não sente medo por causa de uma situação em si, mas pelo significado que sua mente atribui àquela situação. É por isso que duas pessoas diante do mesmo cenário podem reagir de formas opostas. Uma entra em pânico, a outra respira e continua. A diferença não está no evento, mas na estrutura interna de cada um. O medo nasce quando você acredita que não será capaz de lidar com o que vier. E esse pensamento, mesmo sem prova, gera os mesmos efeitos de uma ameaça real: tensão, fuga, paralisia. Marco Aurélio treinava sua mente para separar o que ele podia controlar daquilo que não dependia dele. E no que estava fora do seu alcance, ele se recusava a sofrer por antecipação. A lição aqui é clara: se você quer viver com mais firmeza, precisa questionar suas interpretações. Nem tudo o que te assusta é de fato perigoso. E muito do que paralisa nasce apenas do exagero da mente. Lição 2. A coragem não é ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. Marco Aurélio jamais disse que um homem sábio não sente medo. Ao contrário, ele reconhecia o medo como parte da condição humana, como uma resposta primitiva, inevitável, mas não definitiva. O que ele nos ensina é que o medo não pode ocupar o lugar de critério. Ele pode aparecer, mas não pode decidir por você. A maioria das pessoas acredita que coragem é um sentimento. Esperam um momento de força, de clareza, de motivação. E enquanto esse momento não chega, não agem. Mas Marco Aurélio, assim como os estoicos em geral, inverte essa lógica. Coragem não vem antes da ação, ela vem depois. Coragem é o que nasce quando você escolhe fazer o que deve ser feito mesmo tremendo por dentro. É a disposição de manter os pés no chão enquanto a mente grita. É agir não porque está tudo bem, mas porque se manter parado custa ainda mais caro. Ele próprio, como imperador, teve que tomar decisões de vida ou morte, sem tempo, sem garantias, sem segurança emocional. E mesmo assim, escolhia agir com retidão, com base na razão, não na inquietação. É por isso que ele escrevia para si mesmo como um lembrete diário: você nasceu para agir com dignidade, não para se esconder em desculpas. Essa lição, aplicada à vida cotidiana, transforma. Quantas vezes você já soube o que precisava fazer, mas recuou? Quantas vezes o medo te convenceu de que não era o momento, de que você não era capaz, de que poderia dar errado? E o que aconteceu depois? Provavelmente, nada. O tempo passou, o medo continuou, e a vida seguiu sem você assumir o leme. Marco Aurélio ensina: a verdadeira covardia não está em sentir medo, está em transformar o medo em argumento. Você não precisa esperar se sentir forte.
precisa agir com retidão mesmo sem garantias. E essa é a coragem que muda o destino. Lição 3. A maioria dos medos é fabricada pela imaginação, não pela realidade. Marco Aurélio observava com clareza: grande parte do que tememos nunca chega a acontecer. E quando acontece, raramente é do jeito que nossa mente havia previsto. O ser humano é dotado de uma imaginação poderosa, e isso é uma dádiva. Mas quando não treinada, essa imaginação se volta contra nós. Ela amplia perigos, distorce fatos, inventa cenários catastróficos. E o resultado é que você sofre não pelo que está acontecendo, mas pelo que poderia acontecer. A mente que não é vigiada vive em estado de antecipação ansiosa. Ela acorda já projetando fracassos, rejeições, perdas. E esses pensamentos não são inofensivos. O corpo reage a eles como se fossem reais. Você sua, trava, evita, paralisa. O estoicismo chama isso de sofrimento antecipado. E Marco Aurélio sabia que o peso do medo imaginário pode ser maior que o de um problema real. Ele treinava a mente para voltar ao presente, para observar os fatos como eles são, e não como os pensamentos os transformam. Para ele, a clareza é a cura do medo. Quantas vezes você já sofreu por algo que nem chegou a acontecer? Quantas noites você perdeu para cenários mentais que se dissolveram no dia seguinte? O medo que nasce da imaginação é sedutor. Ele parece te proteger, mas na verdade, ele te prende. Te convence de que o pior é inevitável, quando muitas vezes o pior está só na sua mente. Marco Aurélio propõe uma pergunta simples, mas poderosa. O que exatamente está acontecendo agora? Essa pergunta rompe a névoa. Ela obriga a mente a sair da ficção e encarar o real. Porque o que te paralisa não é a vida. É o filme que você está projetando sobre ela. Lição 4. A opinião dos outros não é um guia confiável para a sua vida. Marco Aurélio viveu cercado por conselheiros, senadores, soldados, bajuladores e traidores. Mesmo assim, ele escreveu para si mesmo como lembrete: preocupe-se mais com o que pensa sobre si do que com o que os outros pensam de você. Essa lição é brutalmente atual. Vivemos em um tempo em que a validação externa se tornou uma forma de alimento emocional. Postamos, nos comparamos, buscamos aprovação, e quando ela não vem, duvidamos do nosso valor. Mas o estoicismo vai na direção contrária. Ele nos diz que a mente que depende do olhar alheio está condenada à instabilidade. Hoje você é elogiado, amanhã é esquecido. Hoje agrada, amanhã incomoda. E se o seu eixo estiver fora de você, você será arrastado por cada opinião que passar. Marco Aurélio treinava o espírito para permanecer firme mesmo diante das críticas e também dos elogios, porque ele sabia que ambos são armadilhas quando você não tem clareza interna. A lição aqui é mais do que resistência, é identidade. Você precisa saber quem você é, o que você valoriza, o que você está construindo, mesmo que ninguém entenda, mesmo que digam que está errado, mesmo que riam. A mente firme não é arrogante. Ela é silenciosamente convicta. Ela escuta, pondera, mas não se curva ao ruído. Quantas decisões você já evitou por medo de parecer inadequado? Quantos caminhos você já adiou para não decepcionar alguém? Quantas vezes você silenciou sua própria intuição só para manter uma imagem? Marco Aurélio nos lembra: a vida é curta demais para ser conduzida por vozes que não te conhecem por dentro. E viver com medo da opinião alheia é desperdiçar a única liberdade que realmente importa, a de ser quem você é, com serenidade. Lição 5. A disciplina da mente é mais importante do que o controle das circunstâncias. Marco Aurélio governou um império em crise. Ele não podia controlar as guerras, as traições, as doenças, nem o humor volátil dos que o cercavam. Mas havia algo que ele treinava todos os dias para manter sob domínio:
a própria mente. Ele compreendia que o ser humano gasta uma energia absurda tentando controlar o incontrolável. Quer prever o futuro, garantir o comportamento dos outros, manter tudo sob ordem. E nessa tentativa, acumula frustração, ansiedade e culpa. A lição dos estoicos é clara. O sofrimento começa quando você tenta dominar o que nunca dependeu de você. Para Marco Aurélio, a verdadeira liberdade não está nas circunstâncias, está na sua capacidade de organizar os próprios pensamentos, filtrar os julgamentos, manter a clareza interior mesmo quando tudo fora parece desmoronar. A disciplina da mente é o que te protege do caos. Ela não impede a dor, nem evita desafios, mas te impede de ampliar o sofrimento com pensamentos desnecessários. É ela que faz você responder com firmeza, em vez de reagir com desespero, que faz você refletir antes de decidir, que mantém sua integridade mesmo quando o ambiente exige que você se perca. O mundo externo é instável por definição. Se a sua paz depende dele, você nunca terá paz. Mas se a sua paz nasce da sua organização interior, então você começa a tocar o que Marco Aurélio chamava de fortaleza da alma. Não tente controlar tudo. Controle a forma como você responde. Essa é a prática mais difícil e a mais libertadora. Lição 6. A morte deve ser lembrada, não para gerar medo, mas para gerar urgência. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, meditava sobre a morte todos os dias, não como uma obsessão mórbida, mas como um exercício de clareza existencial. Ele escrevia: você pode deixar esta vida agora, que isso determine o que você pensa, diz e faz. Para os estoicos, a morte não é uma tragédia. A tragédia é viver como se o tempo fosse infinito, como se sempre houvesse um depois para aquilo que importa, como se o essencial pudesse ser adiado sem consequência. O medo da morte, na visão estoica, não nasce da finitude em si, mas da consciência de que não estamos vivendo com inteireza. Por isso, ela deve ser lembrada. Porque ao lembrar da morte, você se reconcilia com a urgência da vida. Quantas coisas você vem adiando? Quantos sentimentos guardados, palavras não ditas, escolhas evitadas? A morte, quando contemplada com sobriedade, não gera desespero, gera foco. Marco Aurélio usava esse pensamento para purificar a mente do supérfluo. Ele sabia que a lembrança da morte devolve proporção às coisas. Aquilo que hoje parece enorme perde peso. Aquilo que é essencial ganha espaço. Você não controla o tempo que ainda tem, mas pode controlar o valor que dá a cada instante. Essa é uma das lições mais transformadoras do estoicismo. Não viva com medo de morrer. Viva de forma que, se a morte chegasse agora, você não se envergonhasse da vida que levou. Lição 7. Viver sem medo é viver com consciência de si, não com negação do mundo. Muitas pessoas confundem viver sem medo com insensibilidade. Acham que se trata de endurecer, de se blindar contra tudo, de fingir que nada importa. Mas Marco Aurélio pensava diferente. Para ele, viver sem medo é viver com consciência, é enxergar o mundo como ele é, imperfeito, instável, inevitavelmente doloroso, e ainda assim, escolher permanecer íntegro. Não se trata de negar o sofrimento, mas de entender que ele não precisa nos definir. Não se trata de ignorar os riscos, mas de não permitir que eles sequestram nossas ações. Viver com consciência é observar seus pensamentos, perceber os automatismos, escolher suas respostas. É estar presente, é saber o que está sentindo e ainda assim escolher o que fazer com o que sente. Marco Aurélio sabia que o caos externo não pode ser eliminado, mas a reação a ele pode ser treinada. E essa é a chave. O medo se alimenta do descontrole interno. Quanto mais perdido você está de si, mais vulnerável fica diante do mundo. Por isso, ele propunha o cultivo da mente forte, serena, silenciosa, aquela que não se ilude com promessas nem se desespera com ameaças.
A mente que reconhece que tudo o que vem de fora é instável, mas aquilo que se constrói por dentro pode permanecer. Viver sem medo, então, não é ignorar a realidade, é atravessá-la com lucidez, é parar de fugir, é parar de adiar, é se tornar alguém que não precisa que o mundo esteja em paz, para viver em paz consigo. Marco Aurélio não escrevia para parecer forte, ele escrevia para não esquecer quem ele precisava ser, mesmo quando tudo ao redor pedia o contrário. Ele nos mostra que o medo não é o inimigo é o hábito de se esconder, é o silêncio que você faz diante do que precisa ser dito, é a paralisia que você disfarça com desculpas aceitáveis. O medo, quando olhado de frente, se revela menor do que parecia, mas enquanto você evitar o confronto, ele cresce dentro da sua mente até parecer invencível. Marco Aurélio não te convida a ser frio, distante ou insensível. Ele te convida a ser pleno, desperto, digno diante da vida. E isso só é possível quando você deixa de esperar condições ideais e começa a agir com integridade no caos que tem hoje. Se alguma dessas lições falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho viver com firmeza. Compartilhe este vídeo com quem está sendo dominado pelo medo e precisa recuperar o eixo. E se quiser continuar essa jornada, inscreva-se no canal e ative o sino. Lembre-se, viver com coragem não é não sentir medo, é não deixar que o medo decida quem você vai se tornar.